Pessoal, boa noite, né? Acho que já dá pra... Semana passada a gente conversou sobre a disciplina, sobre alguns ajustes. Eu tô vendo aqui que tem bastante aluno que acho que não teve aula comigo, que não teve aula, que não estava aqui semana passada também. Eu passei para vocês um link de um questionário, né? Não sei se vocês todos já estão no grupo. Quem não respondeu semana passada pode responder essa semana, tá? Sobre a forma de aprendizagem de vocês, o questionário 1 que seria sobre a forma de aprendizagem de vocês e sobre a personalidade, tá? Então quem não respondeu ainda e não estava na semana passada, respondam aí, por favor. A semana passada a gente conversou sobre a disciplina, sobre como seria, tá? Essa semana a gente vai entrar na teoria. Provavelmente hoje eu vou explicar essa parte teórica, a gente vai fazer alguns exemplos, vocês vão fazer alguns exercícios. Dependendo do tempo da aula, tem mais uma parte da matéria que eu tenho que dar, e daí dá mais alguns exercícios. Se não der para terminar tudo hoje, semana que vem a gente continua com essa segunda parte e outros exercícios. Aí eu dou uma lista nova de exercícios para vocês irem resolvendo isso. E aí dou mais uma parte da matéria, mais outra lista de exercícios, e aí a gente faria a nossa avaliação. Então daqui, sei lá, umas 3 a 4 semanas, dependendo de como vocês vão caminhando, tá? E seria essa primeira parte. Uma coisa que pode ajudar vocês, essa disciplina vão ter monitores, tá? Um rapaz é um estudante da economia, chama Guilherme. Depois eu peço para ele vir aqui falar, pelo menos para vocês verem, passar o contato. E uma outra menina da administração, chama Cássia. Eles vão ser monitores, então eu peço para eles virem da próxima vez aqui falar, né, pelo menos para vocês verem quem é e passar o contato. Eles vão ajudar vocês em, às vezes, resolver exercício, e alguns dias vão estar aqui comigo para ajudar vocês. Tá? Eu acho que isso vai ser interessante para resolver alguns exercícios, principalmente nessa primeira parte de probabilidade, que ele é uma parte que você tem que fazer, não tem muita mágica, é treinar, treinar e treinar, aprender a ler os números e escrever matematicamente. E aí na segunda parte, como eu falei semana passada, se der para desenvolver no software R, eles vão ajudar também a gente montar um projeto para vocês aprenderem esse sistema do R e aprender a estatística da disciplina e a gente juntar isso, tá? Então vamos começar aí a parte do conteúdo da disciplina. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, alguns axiomas, definições e propriedades, que seriam aquele embasamento teórico que vai amarrar toda a disciplina. Para a gente, alguns conceitos vocês já sabem, mas basicamente para a gente poder conversar e quando eu falar uma coisa, vocês entenderem, não ficar aquela distância de eu estar falando uma coisa e você estar entendendo outra. Tá? Uma das coisas que eu vou falar para vocês eu passo um quadro para vocês terem no caderno, né? Caso alguma coisa fale, não é o que é isso? Eu falo, vocês estão no caderno. Então a gente faz isso aí e também a dinâmica de vocês lerem, escreverem, eu acho que isso ajuda a recordar, tá? Então não é só por eu ser chato, não, é que eu acho que vale a pena isso aí. A gente gasta um tempo, se eu colocasse no slide, eu sei que depois vocês não iam copiar, ia ficar no slide, não ia adiantar muito. Então eu gasto o tempo passando para que vocês gastem o tempo copiando, lendo e escrevendo. Então vamos lá. Primeiro, conceito de probabilidade. A ideia de probabilidade, ela surge, eu não sei muito bem dos anos, mas antigamente os matemáticos, eles faziam a conta de probabilidade como uma conta de um hobby deles. Eles desenvolviam matemática abstrata, a matemática pura, e como eles tinham essa habilidade, em tempos de jogos, que tinham jogos de azar, eles aproveitavam essa leitura matemática deles para poder lidar bem com os jogos, para poder ganhar nos jogos. Então muitas coisas, muita leitura da probabilidade, ela vem dessa ideia. Algumas palavras vêm dessas ideias de jogos, teoria dos jogos, conjuntos, alguma coisa, eventos. Isso tudo tem a ver com o nascimento da linha de probabilidade, que ela vem como uma linha de desenvolvimento de hobby dos matemáticos. Depois de um tempo para frente, ela é incorporada na ciência, né, que a ciência passa de uma fase hard para uma fase para estudar eventos menos diretos, assim. Então ela é incorporada na ciência e aí ela se desenvolve um pouco mais. E aí surge mais esse ramo da probabilidade e a gente usa muito na ciência. A ciência toda é baseada não toda, né, mas uma grande parte da nossa área, basicamente sociais aplicadas, é baseada em probabilidade. Então a gente tem que aprender a ler probabilisticamente algumas coisas para poder entender os resultados, tá? Depois eu vou passar para vocês, se eu não passei, alguns podcasts que falam da história, da coisa de probabilidade. Quem quiser ouvir, eu acho que vale a pena, às vezes gastar um tempo
falando entre o espaço, ou quando está chegando, ou quando está indo, acho que é interessante. Depois eu passo para vocês por algumas curiosidades. Tá? Então, para dar esse conceito, e ela surge daquela linha de teoria dos conjuntos. Quando vocês viram no ensino médio, aquelas coisas de conjunto, pertencente ao conjunto A, está contido no conjunto, todos aqueles raciocínios de conjunto, eles dão base para a nossa linha de probabilidade. Tá? Então, tudo aquilo que vocês viram sobre conjuntos também está aqui dentro. Então, o que vocês relevarem e pegarem algum material também serve para atender ali, né? Só que a gente vai dar um passo a mais sobre isso, que é a parte da probabilidade em si. Tá? Então, acho que para dar esse conjunto geral de conhecimento, aí a gente precisa definir o que é probabilidade. Tá? A probabilidade não existe uma definição assim direta que se diz ou que é atendido a todos os casos. Mas, de uma forma geral, acho que dá para a gente descrever como sendo probabilidade é a medida numérica da possibilidade de um evento ocorrer. E a gente é chamado, né, a gente é descrito matematicamente como P, probabilidade de A, que seria o evento A. Tá? Ou P, probabilidade do evento C, P, probabilidade de B. Esse dentro do parênteses quer dizer o evento que ele está vendo, e o P, como tem o P parênteses, é a probabilidade daquele evento. Aqui dentro sempre vai estar uma letra maiúscula, tá? Então a gente vai ler P, probabilidade de A. Como que eu determino a probabilidade? Aqui também tem uma coisa interessante, que tem basicamente duas linhas de pensamento, a bayesiana e a frequentista. A frequentista é uma coisa mais, nos primórdios da estatística, ela surge através dessa frequentista. Então, quando a gente vai falar assim, olha, eu tenho um baralho com 54 cartas, eu quero ver qual que é a probabilidade de sair rei, se eu der 5 cartas para a pessoa. Como que a frequentista calcula a probabilidade de sair rei? Ele repete esse experimento, pega 54 cartas, tira 5 e pega. E vai contando quantas vezes saiu rei, fazendo isso várias vezes. Depois de 100, 200 vezes que ele pegou isso, embaralhou, foi dando, ele vê quantas vezes saíram um rei em relação a quantas vezes ele fez. É aquele raciocínio mais normal que nós temos, ou mais natural, que é eventos favoráveis dividido por evento total. Tá? O frequentista vem da ideia de que você pega um experimento e pode repeti-los várias vezes, e através dessa repetição você determina a probabilidade daquele evento. Tá? A bayesiana, ela vem numa medida de confiança, de crença. Então vamos falar um exemplo assim: a probabilidade de amanhã chover. Percebam que não faz sentido eu repetir, né? Não tenho como repetir os dias, repetir várias vezes o dia de amanhã para ver quantos dias vão chover ou quantos dias choveram. Não se encaixa na realidade. Então, como que vem a bayesiana? Olha, através de informações outras, eu pego uma informação do tipo de umidade, da claridade, de dia da semana, de estação do ano. Com essas informações outras, eu infiro, eu gero a probabilidade de chover amanhã. Percebam que não tem a ver com frequência, ela tem a ver com uma confiança, uma credibilidade, tá? Então, essas duas são as linhas de raciocínio de como eu calculo, como eu determino a probabilidade. Isso não vai modificar nada do jeito de calcular, mas é interessante vocês saberem, porque dependendo do que você está dentro da discussão, não vai fazer você falar, mas não faz sentido, né? Vamos ver, a probabilidade de uma pessoa ser promovida, tá? Então, como que eu confio, como que eu garanto isso? Não tenho como ver através da frequência, eu tenho que construir uma probabilidade de crença, tá? Então, quando a gente estiver falando de probabilidade, a gente pode estar falando desses dois casos: uma confiança, uma crença, através de informações outras que eu gero a inferência, ou através da frequência, que é contagem e dividido pelo total. Eventos que acontecem que tem o meu interesse dividido pelo total. A gente vai sempre começar pela frequentista, tá? Mas em alguns problemas ela vai começar a entrar nessa linha de confiança ou não. Não vai mudar nada em como a gente calcula, é só para terem isso vocês como plano de fundo, que eu acho interessante vocês saberem como se determina a probabilidade, tá? Então elas são determinadas por essas duas linhas. Uma coisa que vale a pena a gente falar também, né, eu escrevi assim para dar uma construção de escrita mais coerente, mas eu acho que para eu explicar para vocês, para fazer mais sentido, vale a pena eu começar direto por fenômeno, tá? Então a gente definiu probabilidade como a possibilidade numérica de acontecer um determinado evento, tá?
Aonde que isso faz sentido? Né? Aonde que isso faz sentido para a gente entender a probabilidade? Você tem o fenômeno de interesse, que é o que eu estou estudando, que é o que eu quero saber. Probabilidade de chover amanhã, probabilidade de ser promovido, probabilidade de sair o rei em 100 jogadas tirando 5 cartas, probabilidade de vocês passarem na disciplina, probabilidade de vocês não passarem na disciplina. Tá? Então, o fenômeno que eu estou estudando é todo fato ou acontecimento passível de observação. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu posso ver acontecer, né, analisar essa situação, um fato ou acontecimento, ele é um fenômeno. Tranquilo aí. Esses fenômenos, eles estão definidos em dois tipos. Você tem o fenômeno determinístico e o fenômeno aleatório. Tá? O fenômeno determinístico é aquele que, sobre as mesmas circunstâncias, quando eu repetir, ele vai acontecer a mesma resposta. Tá? Então, quando a gente volta, quando eu falei aquele paralelo da ciência, lá no começo da história, normalmente estavam interessados em fenômenos físicos, fenômenos químicos. Então, se você pega um produto químico com o outro e misturar e eles tiverem reação, ele sempre vai acontecer, sobre as mesmas circunstâncias, aquela resposta. Né? Se eu tiver a água sobre uma fonte de calor, se eu tiver na altitude do mar, a 100 graus Celsius ela vai ferver, vai entrar em ebulição. Se eu repetir isso sobre as mesmas condições, vai sempre acontecer isso. Então isso é um fenômeno determinístico, sobre as mesmas condições, dá a mesma resposta. Então aqui não interessa muito pra gente, não é esse tipo de fenômeno que a gente vai estudar, porque senão você vai ter sempre a mesma resposta, fica tranquilo de saber a resposta desse fenômeno. A gente vai estudar o fenômeno aleatório, que é, repetido sobre as mesmas condições, apresentam resultados distintos. Então, vamos voltar ao exemplo da carta. Se você quer contar quantos reis vão sair, se você tirar 5 cartas de um baralho, isso você pode fazer e ele vai, em determinados momentos vai sair o rei, em outro caso não vai sair o rei, em outro caso vai sair 2, 3 reis, em outro caso vai sair os 4. Então você não sabe a priori o que vai acontecer. Você não sabe determinar o resultado daquele fenômeno, tá? Você sabe as possíveis respostas, mas você não sabe o resultado ao certo, tá? Isso pode ser por uma limitação do conhecimento nosso, tá? Então a gente não sabe todas as variáveis possíveis que influenciam naquilo. Então você fala, olha, eu consegui controlar algumas variáveis e as outras eu não tenho conhecimento. Ou pode ser pela dinâmica mesmo do evento, tá? Mas o que interessa é que a gente vai estar estudando fenômenos aleatórios. Fenômenos que eu não sei a resposta a priori. Eu sei que existe possibilidade das respostas, ou de quais respostas. Mas eu não posso dar certeza do que vai acontecer, tá? Esse fenômeno aleatório, como que ele é estudado? Ele é estudado de um experimento. Então você tem uma situação que você quer conhecer, você vai falar assim, eu vou fazer um experimento para isso. O que é um experimento? É qualquer ensaio ou experiência destinado à verificação de um fenômeno. O fazer acontecer é, eu quero observar, eu vou jogar um dado para cima e vou observar a face de cima. Esse é o meu fenômeno, eu quero observar a face que vai cair para cima. Eu consigo saber antes de jogar o dado qual a face que vai cair para cima? Não, eu tenho uma possibilidade de resposta, mas qual vai acontecer eu não sei. Então isso é um fenômeno aleatório. O que seria o experimento? É eu jogar o dado. Tá? Eu jogar o dado e observar, eu fazer aquele experimento e ver o que vai acontecer, tá? Então isso é um experimento. Como a gente está lidando com um fenômeno aleatório, vai ser um chamado experimento aleatório, tá? Isso é interessante para quando vocês forem buscar conhecimento na internet, de vídeos, e alguns vão estar falando de experimento aleatório, outros vão estar falando de experimento. Então é importante você saber que a gente está trabalhando sempre com experimento aleatório e com fenômeno aleatório, tá? Em alguns casos eles não vão dizer, mas pelo menos você já sabe. Se ele não é um experimento que tem a resposta pré-definida a priori, eu não sei o que vai dar, fenômeno aleatório. Então o fato de acontecer, o fato de eu fazer aquilo, eu jogar o dado, eu tirar a carta, é um experimento aleatório. Tranquilo? Esse experimento aleatório, eu não sei a resposta certeza que ele vai dar, mas eu sei um grupo de possíveis respostas. Jogando o dado para cima, eu quero observar a face de cima. Então eu sei as possíveis respostas, é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Isso é o meu espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados de um experimento, tá?
Então, se eu estou determinando o fenômeno que eu estou estudando, eu fazer aquela situação, eu posso pré-definir as possíveis respostas, tá? O exemplo, amanhã eu quero observar o fenômeno de ocorrer chuva. Meu espaço amostral, o que é? Acontecer chuva ou não acontecer chuva, tá? Então, meu espaço amostral é todas as minhas respostas, tá? Todas as minhas possíveis respostas daquele experimento. Eles são usados como nomenclatura como esse ômega, a letra grega, um S maiúsculo ou um W grego, que eu não sei como é que fala isso, tá? Isso aqui eu normalmente utilizo, que é o ômega, e é o que mais utilizado. Mas em alguns livros, onde vocês procurarem, o cara pode usar o S ou pode usar esse W grego aqui, tá? Então, se o cara fala assim, ó, probabilidade de S, você está sabendo que S é o espaço amostral. Probabilidade de ômega, probabilidade do espaço amostral, tá? Então ele está falando, o evento ômega, você sabe que o evento do espaço amostral. O que é o espaço amostral? É todas as minhas possíveis respostas do meu experimento, tá? Aí você tem essa situação de quando eu faço, ou o meu conjunto do meu espaço amostral é formado por respostas possíveis. Cada uma dessas respostas possíveis, ou um grupo de respostas possíveis, a gente chama de evento, tá? O evento é o nome de qualquer subconjunto do espaço amostral. Esse evento, normalmente ele pode ser descrito, ele sempre vai ser uma letra maiúscula, ele pode ser, por exemplo, E de 1, E de A, com índice 1, índice A, índice B, índice 23, um índice que diz qual que é o que o cara está olhando, ou um A, um B, um C maiúsculo, tá? Sempre vai ser uma letra maiúscula, então pode ser um EA, que ele está falando evento 1, evento A, ou A e B, que seria evento A, evento B. Tá? Então qualquer subconjunto que eu montar do meu espaço amostral é um evento. Esse evento pode ser um subconjunto de um único elemento, né? O meu evento A, ou ele pode ser um conjunto de elementos. Vamos usar o exemplo aí. Estou jogando o dado para cima, tá? E eu vou observar a face de cima. Então meu espaço amostral, todos os meus possíveis resultados. Eu monto que o meu evento A são os números pares. Então, eu formo o evento A, ele vai ser formado por 3 elementos, o 2, o 4 e o 6. Percebam que ele faz parte do espaço amostral, mas ele é um outro evento, onde eu determino outros elementos, tá? Ou então eu posso falar assim, eu quero saber a probabilidade do evento 2, ou sair o número 2. Então eu vou ter a probabilidade do A, o meu A eu vou chamar de número 2. Então o meu evento A vai ser o evento da sair a face 2. Tá claro aí? Tá? O que eu estou querendo falar é assim, eu posso chamar de evento um único elemento da resposta ou um conjunto desses elementos. E eles todos têm que estar contidos no espaço amostral, tá? E aí a gente entra na probabilidade. A probabilidade é a medida numérica de um evento. Evento é qualquer elemento do meu espaço amostral ou qualquer subconjunto do meu espaço amostral. Espaço amostral é o meu conjunto de possíveis respostas e de resposta do experimento. Experimento é a ação de executar, né, a observação do fenômeno, e o fenômeno é que eu estou interessado, tá? Então isso aqui a gente vai repetir bastante e acho que depois vocês vão internalizar isso aí, mas é interessante vocês terem. Alguma dúvida? Não? Acho que por enquanto só por definição não gera muito, né? Então agora a gente vai entrar em definições, axiomas e propriedades dessas situações aqui. Isso aqui ele está definindo aonde que acontece o mundo que a gente está estudando e o que eu posso fazer. Tem outras propriedades, tá? Mas essas outras propriedades eu acho que vocês vão conseguir pegá-las conforme vocês vão fazendo as contas. Acho que não preciso passar todas. E principalmente se vocês procurarem material fora, outros livros, eles vão passar outras. Mas eu acho que essas aqui são as essenciais, que com elas vocês conseguem. Então, sobre os eventos, eles podem ser realizadas operações com os eventos. Que operações? União, que é o que seriam juntar eventos. Então eu tenho, voltando lá, eu tenho o meu espaço amostral, todas as possíveis respostas. Eu quero saber, eu quero unir os eventos de sair o número par com os eventos de sair o número ímpar. Então eu determino evento A, conjunto formado pelos números pares, conjunto B, conjunto formado pelos números ímpares. Quando eu junto esses dois conjuntos, eu tenho o meu espaço amostral. Quando eu uno esses dois conjuntos,
A, eu tenho meu espaço amostral. Então eu posso unir o evento A com o evento B, tá? É aquela ideia de conjuntos, é a teoria de conjuntos mesmo, tá? Eu tenho a interseção, tá? Que é quando os eventos ocorrem conjuntamente. Então a interseção quer dizer, os eventos têm que acontecer ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho que ter elementos que aconteçam nos dois casos. Então nessa situação, onde eu tenho o evento A sendo número par, o evento B sendo número ímpar, eu não tenho interseção entre eles. Eu não tenho uma resposta possível que está no elemento A, no evento A e no evento B. Então a interseção seria zero nesse exemplo. Ou na verdade zero não, né? Conjunto vazio, tá? E aí você tem outros tipos de evento que a gente vai explicar mais pra frente, tá? Mas a ideia é essa, é fazer aquela teoria dos conjuntos. Eu posso unir eventos ou também posso separar eventos, tá? Posso trabalhar com essas formas aí. Tem uma característica que chama mutualmente exclusivos ou disjuntos, dependendo de onde você estiver procurando, tá? Essa característica é bem importante para vocês conseguirem perceber, porque eles vão adiantar as contas que você vai fazer. Então, quando não houver elementos comuns aos eventos, ou seja, a interseção B é um conjunto vazio, esses caras são mutuamente exclusivos, que é o exemplo que eu acabei de dar. O fenômeno de jogar um dado para cima e observar a face, o evento A, que são os números pares, o evento B, que são os números ímpares. Nessa situação, eu não tenho nenhum elemento que atende as duas características. Então, o A interseção B é um conjunto vazio. Nessa situação, o A e o B são mutuamente exclusivos. O que quer dizer mutuamente exclusivos? Que não tem nenhum elemento que atenda as duas características. Ou acontece esse, ou acontece o outro. Se acontecer esse, não pode acontecer o outro. Tá? Elimina a possibilidade de acontecer o outro. E aí, esse mutuamente exclusivos, ele também pode ter uma outra característica. Se a interseção B for um conjunto vazio e o A união B é todo o meu espaço amostral, então, se eu pego o evento de A, voltando ao exemplo, meus números pares, o evento B, meus números ímpares, não tem interseção entre eles, ou seja, interseção conjunto vazio, e eu pegar o A, ou seja, todos os números pares, e juntar com B todos os números ímpares, ele vai dar todas as minhas possíveis respostas desse experimento, que é o espaço amostral. Então, A e B são complementares, tá? Então, se eles forem mutuamente exclusivos e a junção dos dois der o resultado total, meu espaço amostral total, eles são complementares. Se eu tiver uma outra situação onde eu tinha um outro evento ou um outro evento que não estaria na união desses caras, eles não seriam complementares, mas eles continuariam sendo mutuamente exclusivos, tá? Então ele pode ser mutuamente exclusivos e complementar, mas ele pode ser só mutuamente exclusivo. E se ele for complementar, ele vai ser mutuamente exclusivo, tá? Tranquilo aí? Isso também, conforme você vai fazendo exercícios, vocês vão pegar mais fácil, tá? E aí, se eles forem complementares, a descrição disso é A complementar de B. Se eu procurar o complementar de A, ele vai dar o B. E também o complementar de B vai dar o A. Ou uma outra nomenclatura que é a que eu uso mais é não A é igual a B e não B é igual a A, tá? Então o complementar de A é igual a B, o complementar de B é igual a A. Visualmente, para fazer um pouco mais de clareza, isso quer dizer o seguinte: vamos pôr que eu tenho aqui todo o meu espaço amostral, tá? Todo o meu espaço amostral, eu vou defini-lo assim, ó. Isso aqui é A, evento A, isso aqui é evento B, tá? Então, eu tenho interseção entre eles, eu tenho elementos que atendem A e B, nessa situação aqui não, tá? Se eu juntar, unir o elemento B com o elemento A, vai dar todo o meu espaço amostral? Sim, nessa situação aqui. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Quem não é A, se eu pegar todos os elementos que não são A, quem que vai ser aqui? Os elementos de B. É isso que ele está falando. E o contrário também, se eu pegar quem não é B, vai dar o meu elemento A, tá? Desculpa, meu evento A. Isso aqui também pode estar descrito, que normalmente ser descrito é assim. Ele não vai estar dividido o espaço amostral assim, ele vai estar dividido assim. A e B, tá? Ele também pode estar, que é o que normalmente a visualização que vai estar, que chama diagrama, isso aqui é para ser
Que é o que a gente chama de diagrama de Venn, graficamente se chama de diagrama de Venn. Aqui quer dizer a mesma coisa. Se eu pegar todos os casos que não são A, eu estou pegando aqui a situação de quem é B, tá? E o contrário também. Se eu pegar todos que não são B, eu vou estar pegando quem é A, tá? Não é porque eu tenho duas possíveis aqui e tem um espaço, né, dentro desse quadrado, não quer dizer que tem outros elementos ali, tá? Então, normalmente, isso aqui quer dizer complementar também. Se ele não fosse complementar, ele teria um outro aqui, um C, tá? Então, aí ele não seria complementar, porque se eu pegar quem não é A, quem que não é A? Pode ser B, quanto pode ser C. Então, eles não vão ser, o A e B não vão ser complementares, ou o A e C não vai ser complementares, tá? É isso aqui que essa descrição está querendo falar aqui, tá? Deixa eu virar um pouquinho para cá agora, para eu ir para lá.